Nessa aula aqui eu vou te ensinar um efeito super avançado aí que tá bem na moda, é o traqueamento de texto. Um efeito que você não aprende em qualquer lugar, é realmente uma configuração, uma edição muito avançada e a gente vai precisar usar aí o After Effects, tá? Mas óbvio, não é preciso, não é necessário que você conheça ou domine esse programa, o After Effects, tá? Mesmo que você não entenda nada dele, basta clicar em alguns botões e rapidamente você vai ter um efeito ultra avançado, beleza? Então vamos aqui para o meu Premiere, eu vou te mostrar como é que faz todo o passo a passo desse efeito aqui de traqueamento de texto. Caso você não saiba que efeito é esse, nada mais é do que um efeito onde algum objeto acompanha o movimento da câmera. Então vamos imaginar aqui uma câmera, uma imagem de drone, no qual o drone vai se movimentando e o texto ou algum objeto, uma logomarca, uma imagem em específico, ela fica parada e ela vai acompanhando de forma tridimensional o movimento da câmera, beleza? Então vamos lá para o meu computador e a gente vai seguir esse passo a passo. Aqui eu tenho 3 imagens que eu separei para que a gente faça esse efeito, tá? Primeiro eu tenho essa imagem aqui dessa empresa e tenho essas 2 imagens de drone. A gente vai fazer o seguinte, vamos fazer nas 3 para que não reste dúvida e a gente vai seguir todo o passo a passo do zero nas 3 imagens, tá? Aqui eu vou tentar colocar, algum texto nesse prédio e vou fazer com que ele fique estático de forma tridimensional, tá? Ele vai seguir esse movimento aqui 3D desse drone. Assim eu vou fazer também nessa outra imagem de drone e nessa imagem aqui dessa empresa, beleza? Vamos lá começar com essa imagem. Eu vou fazer o seguinte, caso a sua imagem esteja em um formato muito pesado ou em 4K, eu recomendo que, para que fique muito mais leve, a não ser que seu computador seja muito potente, tá? Mas eu recomendo que você faça o seguinte, clica com o botão direito, caso a sua imagem esteja em 4K ou em algum formato muito pesado, clica com o botão direito. Outra dica, se o seu take for muito longo, recorta ele e deixa só o take, o momento em que você quer aplicar o efeito, porque assim vai facilitar no momento da renderização no After Effects, tá? Da importação do After, vai facilitar para que não demore muito esse processo. E lembrando que a gente não precisa sair do Premiere, de certa forma, a gente não precisa pegar um vídeo e importar para dentro do After de uma forma externa. Dentro do próprio Premiere a gente já consegue importar automaticamente para dentro do After e basicamente eles criam essa conexão aí, facilitando assim o nosso processo da edição, tá? Então eu tenho esse take aqui, ele era maior, eu acabei cortando ele, diminuindo apenas no trecho que eu queria para que fique mais fácil essa importação, tá? E a exportação também. Beleza, essa minha imagem aqui, ela tá em 4K. E para que eu facilite o meu processo de edição, eu vou transformar ela em uma imagem Full HD sem perder qualidade, tá? Então vou aqui clicar com o botão direito em cima dela e vou vir aqui em Render and Replace, tá? Se o seu programa estiver em português aí, ele vai estar escrito renderizar e substituir. Lembrando, tá? Mais uma vez, que para que você possa fazer esses tipos de efeitos, conectando o Adobe Premiere com outro programa da Adobe como Audition ou After Effects ou Photoshop, é necessário que você tenha os dois na mesma versão, beleza? Eu vou clicar aqui agora a minha imagem nessa ferramenta, tá? Render and Replace. Ele vai pedir algumas informações aqui, eu não preciso mexer em nada, vou clicar apenas em OK. Ele está fazendo aqui um processo de renderização, ele está transformando o meu vídeo que antes era em 4K para um formato em Full HD, diminuindo assim a qualidade, o tamanho da minha imagem, mantendo a qualidade dele e facilitando assim o meu processo de edição, beleza? Então aqui eu tenho agora a minha imagem Full HD e ela ficou muito mais leve para que eu possa editar ela com mais facilidade. Agora eu vou clicar com o botão direito nela e eu vou criar essa ponte de conexão entre o Adobe Premiere e o After Effects, para que eu possa fazer esse efeito de traqueamento de texto. Então eu vou clicar aqui nessa opção de Replace After Effects, tá? Em composição, nessa opção, clica nela. Ele vai importar automaticamente para o After. O meu After ele já estava aberto aqui para facilitar o processo, tá? Mas o seu ele vai abrir, né? O seu After e ele vai abrir e ficar nessa aba assim, basicamente, tá? O que a gente vai fazer aqui? Agora a gente vai precisar
traquear a câmera do nosso vídeo. Então ele é um processo basicamente automático. Você vai procurar por essa opção aqui de traqueamento, ó. Caso ela não apareça, deixa eu ver se o meu tá aqui, ó, track, tá? Você vai procurar por essa imagem aqui de traqueamento. Geralmente ela fica sempre desse lado aqui, talvez abaixo de algumas outras opções. Às vezes aqui abaixo, às vezes aqui nessa aba de cima. Caso não apareça, você procura por ela aqui em Windows e procura ela aqui em traqueamento. Beleza? Achou essa opção aqui de track? A gente vai clicar no nosso clipe aqui, ó. Clica nele. Vem aqui nessa ferramenta de track câmera, tá? Nessa primeira opção. Clica nele e ele vai começar a renderizar aqui. Deixa eu vir para essa opção. Aqui é onde ficam os meus arquivos no After, tá? E aqui, nessa opção do lado, é onde fica como se fosse a barra de controles de efeito lá no Adobe Premiere, onde ele mostra todos os efeitos e as configurações que você fez no seu vídeo, tá? É uma outra aba que o After tem aqui. E aqui a gente vê que o efeito de track, ele está carregando, ele está traqueando a minha câmera. É como se fosse uma varredura de campo na minha imagem que ele faz, para que ele identifique os pontos que você pode adicionar o seu objeto ou o seu texto, tá? Então, ele fez aqui essa varredura e você vai observar que a nossa imagem, ela tá com uns pontos. Deixa eu clicar aqui novamente, ó. Se esses pontos não aparecerem para você depois do carregamento, clica no clipe, vem aqui nessa aba e clica no efeito, tá? Nesse efeito aqui, beleza? E aqui quando você clica, ele vai aparecer todos esses pontos, ó. Quando eu passo o mouse, o cursor, ele basicamente dá esse alvo, esse ícone de alvo aqui, ó. Tá? Esses pontos coloridos aqui é essa varredura que o After Effects fez da minha imagem. É aonde você pode adicionar qualquer objeto ou texto de uma forma tridimensional na sua imagem, tá? Então, qualquer objeto que você adicionar aqui, e eu vou te mostrar como a gente vai fazer isso, esse objeto ele vai ser traqueado de uma forma 3D no movimento da nossa câmera, da nossa imagem, tá? Então, eu vou procurar aqui, ó. Quando eu coloco o cursor, ele me dá esse ícone de alvo e ele vai me mostrar como que minha imagem poderia ficar na forma 3D. Por exemplo, se eu colocar um objeto aqui, ó, tá vendo o ícone? Ele vai me dar uma imagem nesse formato 3D aqui, ó, como se ela tivesse um pouco distorcida. Então eu vou procurar o melhor lugar para que eu adicione o meu texto. Eu vou adicionar algum texto aqui, depois eu te mostro como é que a gente adiciona uma imagem externa, tá? Então vamos supor que eu quero adicionar um texto, deixa eu procurar um melhor lugar aqui, tá? Vamos supor que eu quero adicionar o meu texto aqui nesse ambiente, nesse lado aqui, ó. Vou tentar adicionar um texto nesse corredor aqui, tá? Vou procurar uma imagem aqui, quando o ícone ficar mais próximo do que eu quero possível, aqui. Pronto, quando ele estiver aí, você vai clicar com o botão direito e tem essa primeira opção aqui de Create Texto, tá? Vamos clicar nessa primeira opção. Ele vai criar aqui, ó, se você observar, é como se fosse um texto, basicamente. Só que é um texto já traqueado no 3D da imagem, tá? E aqui está um texto, ele está um nome texto mesmo aqui, que ele já dá por padrão. E esse texto eu posso alterar da forma que eu quiser. Como é que a gente vai fazer aqui para alterar? A partir de agora, eu posso vir aqui, ó, na ferramenta de texto, tá? Clico nela e aqui eu já posso alterar o meu texto simplesmente clicando nesse texto padrão que o After me deu, ó. Vou clicar nele, tá? Vou dar 2 cliques para ele selecionar todo o texto e vou adicionar aqui, por exemplo, o nome curso. Vou botar o nome curso aqui. Pronto, ele criou o meu texto aqui, não está aparecendo tudo porque ele está cortado aqui, tá? Mas dá para ver que essas linhas tá indicando que aqui tem uma imagem, tem um nosso texto, beleza? Cliquei no cursor aqui, ó, no cursor padrão, vou puxar, clicar e arrastar o meu texto aqui, ó, posso clicar até aqui fora dessa aba aqui do vídeo e ele vai, ó, puxar o meu texto com o nome curso. E se você observar, ele já está no formato como se fosse 3D, no formato já traqueado aqui na câmera. Como é que eu faço agora para redimensionar esse texto da forma que eu quero na minha imagem, tá? Vamos puxar ele mais para cá e você vai ver que ele tem essas linhas, ó. Ele tem umas linhas aqui. Aqui eu posso clicar nessas linhas aqui. Deixa eu ver como é que a gente faz aqui. Eu posso clicar nessas linhas aqui, nas bordas dessas linhas. Ele
tirou a seleção aqui, mas eu posso clicar novamente no texto aqui, ó. Ele já selecionou o texto novamente, tá? Eu posso clicar nessas ferramentas aqui, ó, que você vê colorida, para que eu possa movimentar o meu texto, tá vendo, ó? E nessas bordas aqui, ó, deixa eu puxar um pouco mais para ficar mais visível. Aqui, tá vendo essas bordas aqui, ó, do texto, que circunda o texto de forma retangular? Eu posso clicar nessas bordas aqui, ó, e eu posso aumentar ou diminuir o meu texto. Para ficar mais fácil, eu também posso vir aqui na ferramenta de texto, acho que ele já dá por padrão aqui, e posso aumentar, ó, mexer aqui, aumentar ou diminuir, mudar a fonte também do meu texto, tirar ele de regular e botar ele em bold, por exemplo, que é um texto mais grosso. Aqui eu posso editar basicamente o meu texto lá, mudar a fonte, aumentar o tamanho, dimensionar o meu texto da forma que eu quero, tá? Então aqui eu já consegui diminuir o tamanho do texto para facilitar o processo. Como eu disse, pode clicar aqui nessas bordas aqui, desse retângulo que está circundando o texto, ó. E aí eu posso, ele deselecionou aqui, vou clicar novamente no texto, tá? E aí eu posso clicar nesse aqui e dimensionar ele da forma que eu quero, o tamanho dele, tá? Beleza? Eu quero deixar ele assim. E para que eu possa deixar ele no formato 3D, onde ele possa encaixar na minha imagem, eu vou mexer nesses círculos coloridos que o After ele me dá, tá? Então aqui, por exemplo, se eu clicar nessa bolinha azul, desse círculo azul, ele vai me dar, ó, vai permitir que eu faça esse movimento aqui, ó, tá? Se eu clicar nessa bolinha verde, desse círculo verde, eu vou poder girar ele dessa forma aqui, tá? E aí eu vou criando o meu texto, dimensionando o meu texto no formato da imagem que eu quero, tá? Deixando ele de forma 3D. Se eu clicar nesse círculo vermelho, nessa bolinha desse círculo vermelho, eu vou poder girar ele dessa forma aqui. E aí eu vou mexendo no meu texto, eu vou puxar ele para baixo, vou deixar ele aqui no chão, tá? Da nossa imagem. Vou puxar ele mais para cima, deixar ele maior. Vou clicar nesse círculo azul aqui, ó, e vou dimensionando ele até ele basicamente ficar como se tivesse realmente um objeto 3D no chão aqui dessa empresa. Então vou puxar ele mais para baixo, vou pegar esse círculo verde, ó, e vou mexendo. Aí vai mais da sua criatividade, você vai ter que ir mexendo no texto até ele ficar parecido com algo real da imagem, tá? Vou pegar o vermelho, ó, e o vermelho vai poder, ó, mexer dessa forma. Então eu vou deixar ele basicamente assim, tá? E vou subir um pouquinho mais esse texto aqui, ó. Beleza, pronto. Vou voltar aqui, ó, clicar aqui, ele vai tirar aquela seleção do nosso texto. E o que acontece? O nosso texto já está traqueado, beleza? Ó, dá para ver que ele acompanha o movimento da câmera. Não ficou perfeito o 3D dele, porque eu estou fazendo aqui de uma forma mais rápida, só para você entender, tá? Mas eu vou tentar ajustar um pouquinho mais ele. Vou subir um pouco mais esse círculo azul, vou baixar ele mais para o chão, tá? Deixa ele mais aqui. Vou subir mais um pouco o texto para ficar mais visível para você. Beleza? E vou fazer esse movimento aqui, ó. Pronto. Agora o meu texto já está traqueado na imagem, ó, de forma automática. E agora eu posso dar o play, ó. Ele vai começar a carregar. Ó. Dá para ver que a imagem, esse movimento e o texto ele vai sumindo, vai acompanhando esse movimento 3D. Se eu der um Ctrl S, ele vai salvar e ele já vai importar automaticamente para o meu Adobe Premiere. Ó. Dá para ver aqui que ele já importou de uma forma automática. Beleza, você já entendeu como é que a gente traqueia algum texto na sua imagem, tá? Eu vou repetir o mesmo processo com mais uma imagem. E também vou te ensinar como é que a gente vai adicionar uma foto ou algum banner ou alguma logomarca, um objeto externo traqueado também na nossa imagem. Para que essa aula não fique muito longa, eu decidi dividir elas em etapas. Então, na próxima aula eu vou te mostrar como fazer o mesmo efeito, só que com outra imagem e também como adicionar, em vez do texto, a imagem, um objeto externo no nosso vídeo, tá? Espero que tenha gostado dessa aula. Na próxima a gente vai fazer o mesmo processo, só que com mais detalhes.